Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu gostaria de te perguntar, sinceramente, hoje dia 17 de dezembro de 2019, quais são as suas perguntas para o presidente da República? Você que votou em Jair Bolsonaro, quais são as suas perguntas? Você tem alguma pergunta para o Bolsonaro a fazer? Eu vou colocar aqui um antes e depois, antes dele ter sido eleito, tá? E um depois, que são as mensagens, as falas dele atualmente, tá? Nesse finzinho de ano, 2019. E eu vou querer que você comente aqui nos comentários o que você gostaria de perguntar pro Bolsonaro. E eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Vou colocar aqui uma entrevista, tá? Pra vocês verificarem aí o que ele falou antes de ser eleito, antes da campanha dele também, inclusive. E um antes e um depois do que aconteceu esse ano, né? De coisas ruins e a posição do Bolsonaro sobre essas coisas. E no finalzinho desse vídeo, eu vou fazer aqui as minhas perguntas que eu gostaria de fazer pra ele, porque eu acredito que também são as perguntas do povo brasileiro, todas as pessoas que votaram no Bolsonaro. Eu acredito que elas querem fazer essas perguntas que eu vou fazer aqui pro Bolsonaro, tá bom? Vamos lá. E pessoal, já para adiantar, o Bolsonaro ele disse que o povo está com ele, né? Que ele vai governar para o povo. E então eu faço parte do povo, né? Você é o povo brasileiro que está aí do outro lado assistindo, né? Bom, e vamos lá. Hora dos debates, quanto à participação, pode haver um convite. Duvido que não me convide, mas duvido mesmo. Até porque quando nós nos filiarmos agora no início de março, vai ter deputado suficiente, no meu entender, se filiando ao partido, apesar nosso tempo de televisão ser de 10 segundos e praticamente não temos fundo eleitoral também. O total para a campanha minha do fundo eleitoral, na nova lei, eu vou ter 3 milhões de reais. Nunca vi tanto dinheiro na minha frente. Eu acho que é mais do que suficiente para fazer uma boa campanha. Se você pensar em buscar um partido médio ou grande, desculpa aqui, Nando, mas você está fazendo a política exatamente igual aos outros. E nós não queremos fazer isso aí. Ou a gente chega lá, isento, para poder buscar implementar a sua política, ou não chega. Você acredita que, como presidente, isso é possível de fazer? Ou você vai precisar de um apoio gigantesco com o Congresso? Porque você vai precisar entrar naquela política de coalizão, de dar para cá, eu te dou isso, você faz isso? Todo jornalista tem feito essa pergunta para mim. Como é que você pode fazer um governo diferente do que está aí sem a tal governabilidade, que é sinônimo de corrupção? Ok? Então o cara entrega os ministérios, entrega diretorias de bancos estatais em troca do apoio do Congresso. Eu costumo dizer, primeiro, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Me permite alongar? Hoje em dia, se o Temer liga para o ministro X e queira implementar uma política naquele ministério, o ministro vai retornar ao presidente. Eu recebo ordem aqui do líder do meu partido, não é de você. E é bom tu ficar quieto, senão você não vai ter seus 30 votos para a reforma da Previdência. É assim que funciona a governabilidade. Hoje em dia, estou de 40% da garotada, de 16 e 24 anos, me apoiam. E eu sou o único diferente desses todos os outros candidatos que estão aí. E essa força da garotada é muito bem-vinda. Eles deixaram de acreditar na perfeição hipotética, aquele mundo maravilhoso que só a esquerda prega. Você não é um cara perfeito também. Lógico que eu não sou. Ninguém é, pô. Eu sou diferente dessa turma que está aí, completamente diferente. E, inclusive, quem não gosta de mim, é o direito dele, sabe que eu sou diferente dos outros, e ponto final. Agora, eu tenho uma esperança. Eu acho que, desculpa aqui, eu acho que acontece comigo, é uma missão de Deus, só pode ser. Porque, afinal de contas, Nando, eu não tenho partido, não tenho fundo partidário, não tenho tempo de televisão, não tenho nenhum governador comigo, não tenho nada comigo, a não ser o povo. E a gente está caminhando realmente para uma situação que estamos apavorando. É um rio de jacarés e o povo espera se agarrar no palito de fósforo para sair dessa. Eu já disse aqui várias vezes que eu não acredito que o presidente da República mude o Brasil. Nós precisamos de uma mudança de baixo para cima, do povo até chegar ao poder. Mas o povo vê uma esperança muito grande em Jair Bolsonaro. Eu quero saber, você vê alguma possibilidade, em um outro candidato fazer um bom governo? Não sei, Marina Silva, Alckmin, sei lá, Luciano Huck. Vocês acham que existe, né, alguma possibilidade de algum presidenciável tirar o Brasil desse buraco? Desses nomes que estão aí, eles são muito parecidos. O único pré-candidato verdadeiro sou eu. Eu estou há 3 anos nessa briga. Os outros estão esperando, né, o que poderia acontecer com o nome dele para tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão. Eu vou ser o candidato do povo brasileiro. Comigo não tem recuo. Nós vamos até o final nessa caminhada. Os outros não. Isso tem alguma macumba, tem alguma coisa assim, eu não sei. O que você andou fazendo? O segredo você vai na Bíblia. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Como você está
em Dourados, como já estive em mais de 20 capitais de estado, em grandes cidades, né, nos últimos anos, é estudar os problemas e quais as possíveis soluções daquela região sem dinheiro. Porque um candidato sempre leva a solução, né? Não, vamos fazer essa ponte. Depois que chega, ele some porque não tem dinheiro para aquilo, tem dificuldade. Então a verdade e a sinceridade acima de tudo. Você pode ver, o que é mais caro para nós militares é a questão de faltar com a verdade. O militar que falta com a verdade, o cabo não sai sargento, o subtenente não sai tenente, o coronel não sai general. Se um dia na vida dele ele faltou com a verdade para com o seu superior, por exemplo. O que tira o povo da miséria é o conhecimento. Ele entender que ele é que tem que fazer pelo Brasil e não o Brasil fazer por ele. Jair, Deus te abençoe nessa empreitada. Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei, e está acontecendo uma das coisas mais graves da história da nossa república. Falo isso sem medo de errar, tá? Porque o que a gente está observando assim, é uma série de absurdos ali do poder judiciário, mas infelizmente as pessoas não estão percebendo uma das coisas mais graves que está acontecendo, e é muito mais grave do que você imagina. Vamos lá. A gente vem observando ali, o Ricardo Lewandowski mandou prender aquele advogado que no avião falou que achava que o STF era uma vergonha. O Gilmar Mendes impediu a sua fiscalização pela Receita Federal. O Dias Toffoli disse ali que vai investigar aqueles que falarem mal da Suprema Corte Federal. Um juiz ali acaba por receber R$70 mil de indenização porque foi revistado no aeroporto. O Danilo Gentili foi condenado à prisão por fazer chacota com uma servidora federal. E eu fui condenado a pagar R$100 mil ao Marcelo Freixo porque ele não gostou ali, aparentemente, do vídeo que eu fiz. E aí, você acha que isso é grave? Você fala, não, isso realmente é grave e tal, e agora está acontecendo algo ainda pior. Vamos lá, o Marcelo Odebrecht, para quem não lembra, o Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht, que tem alguns problemas com a justiça, né? Já tinha falado em algumas relações que quando ele falava, por exemplo, o amigo do meu pai, ele estava falando do Lula. Então o amigo do meu pai era o ex-presidente Lula. E agora ele revelou que quando ele falava que o amigo do meu pai, ele estava falando do presidente do STF hoje, o Dias Toffoli. Então é o seguinte, o amigo do pai do Marcelo, né, era o Lula, o amigo desse amigo do pai do Marcelo, ou seja, o amigo do Lula, era o Dias Toffoli. E quem é o Dias Toffoli, só lembrando para vocês? O Dias Toffoli, né, ele foi advogado da CUT por mais de 20 anos. Mais de 20 anos ele advogou para a CUT. Até aí, tudo bem. O cara não passou 2 vezes em concursos que ele prestou para juiz. Então, quer dizer, o cara não tem a qualificação técnica, ele não sabe o que ele precisa saber para ser um juiz. O Toffoli tem um vídeo dele, que eu fiz vídeo na época sobre isso, inclusive, dando risada de, na época, eu e meu amigo, a gente aprontava muito, a gente roubou um processo. O cara que hoje é presidente da nossa Suprema Corte, tem vídeo dele atualmente, é vídeo atual, dando risada de ter roubado o processo. Esse é o Brasil republicano que a gente quer? O cara que vai dizer o que é ou não constitucional é o cara que dá risada de roubar processo? Esse é o presidente? E aí, você acha que isso é o mais grave? O mais grave vem agora. A delação do Marcelo Odebrecht diz ali que o Dias Toffoli, enquanto advogado-geral da União, na época que ele era advogado-geral da União, dos governos petistas, óbvio, ele teria, olha a palavra que eu estou usando, ele teria intermediado ali algumas obras para o governo ali para fazer um pouquinho, para ganhar um pouquinho de dinheiro em cima do contribuinte, né? Um pouquinho não, né? Depois vocês veem as cifras lá, vocês vão ver o tamanho do escândalo de corrupção que a gente está falando. E olha só que curioso. Quem defende essas construtoras, etc., quem faz o papel do advogado de defesa é o escritório da esposa do Dias Toffoli. Então o que você está ouvindo é justamente isso. A esposa do Dias Toffoli defende os escândalos de corrupção ao qual o seu marido, que hoje é presidente do STF, estaria envolvido na intermediação desses escândalos. Olha só o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. Em especial o nosso Supremo Tribunal Federal, que em muitas medidas tem nos ajudado a garantir a governabilidade. Em especial o nosso Supremo Tribunal Federal, que em muitas medidas tem nos ajudado a garantir a governabilidade. Olá, meu presidente, tudo bem com o senhor? Meu nome é André e eu acompanhei, né, todas as notícias do seu governo aqui na internet, tá? E você falou muito do Paulo Guedes, né, antes do senhor ser eleito, tá, por nós aqui, né? Eu votei no senhor, tá? Porque o povo brasileiro, eu acredito que cansou do PT, cansou de corrupção, da velha política, da tal governabilidade que o senhor citou antes de ser eleito. Eu sei que tivemos muitas coisas boas nesse governo, mas as coisas ruins que também tivemos nesse governo, não tem como a gente terminar esse ano, Bolsonaro, satisfeitos. O senhor entende?
Não tem como. Recentemente aí, com o valor da carne, né, em alta, nos mercados, nos açougues, eu tenho certeza que teve aí um dedo do Paulo Guedes nessa transição, nesse negócio com a China. Tenho certeza disso. Tá? Ele é o ministro da nossa economia, certo? Então, com certeza ele opinou, teve um grande papel nessa transição. E Bolsonaro, o brasileiro, agora tem que suportar mais uma carga pesada nas costas, que é o valor excessivo da carne. Nós já tínhamos um fardo pesado com os impostos que a gente paga aqui, abusivos, no nosso país, certo? As coisas já eram bem difíceis pra gente. Agora, com esse aumento da carne, mais um fardo pra gente carregar, não é mesmo? Então é algo que parece dar a entender. Lembrei do Lula, quando falou pra gente, o povo brasileiro tem que suportar um pouquinho mais, porque as coisas para acontecerem precisam do povo brasileiro unido, suportando as dificuldades. Me lembro o Lula falando isso. Então, ou seja, cada vez mais fardos e fardos vão caindo sobre nossas costas. E o senhor Bolsonaro disse que o povo está contigo. O senhor também disse que tem como fazer um governo diferente, uma política diferente, porque o povo está contigo, Bolsonaro. Eu lhe pergunto, senhor presidente, o senhor vai ouvir as minhas perguntas? Se o povo está com o senhor ainda, Bolsonaro, aproveite isso. Eu falo para o senhor, aproveite isso, tá? E responda as perguntas do seu eleitorado, Bolsonaro. Responda as perguntas do Nando Moura, as minhas que eu vou fazer aqui agora. Eu já tenho que informar o senhor, presidente, que se o senhor quer que o povo esteja contigo, o senhor precisa ouvir as perguntas do povo, o senhor precisa falar com o povo, Bolsonaro. O senhor precisa responder a gente, precisa nos dar esclarecimentos sobre o que está acontecendo, o que o senhor precisa fazer nesse momento, o que está acontecendo com o senhor, na posição que o senhor está ocupando aí. O senhor está sofrendo ameaças, da onde, que tipos de ameaças. É o filho do senhor, Bolsonaro, que está comprometendo, né, as suas ações pro povo brasileiro? Porque atualmente eu não tenho dúvida de que o senhor ainda quer o bem do povo brasileiro. Atualmente não tenho dúvida disso. O que está impedindo o senhor de governar, Bolsonaro? Qual é o medo do senhor fazer o trabalho que o povo brasileiro quer ver, Bolsonaro? Qual é o medo? É o impeachment? Bolsonaro, o povo está com o senhor atualmente. Se o senhor está com medo do que possa acontecer com sua família, questão jurídica, né? Juridicamente, ou o senhor sofreu impeachment, né? Bolsonaro, eu te pergunto, se todo o poder emana do povo e o povo está com o senhor, qual é o seu medo? Eu tenho certeza que nós precisamos de um agente canalizador, orientador, para orientar as massas. E as massas estão com o senhor, está com o senhor, Bolsonaro. E esse agente canalizador para colocar uma ordem, colocar um caminho, um próximo passo para essa luta nossa de um Brasil ideal, de um Brasil melhor. Eu tenho certeza que nós precisamos de um agente canalizador para nos mostrar o que fazer, de fato, de concreto. O senhor entende? E esse agente, Bolsonaro, é o senhor. É o senhor. Não tenha medo. O senhor já foi livrado das mãos do diabo. O senhor foi salvo por Deus depois daquela facada, Bolsonaro. Que medo que o senhor tem agora? Deus está contigo, Bolsonaro. Não tenha medo dos inimigos. Saiba que o povo ainda está com você. E aproveite isso, Bolsonaro. Aproveite isso. Não se curve ao STF. Fale o que precisa ser dito. Exponha a verdade para o Brasil inteiro ver, através da internet, de um simples celular como está fazendo agora. Exponha a verdade para o povo. Não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente estar com o senhor Bolsonaro
se o Senhor não nos mostra, se o Senhor está escondendo da gente algumas coisas, informações importantes para a gente apoiar, para a gente brigar pelo nosso país. Como que o povo vai às ruas brigar contra algumas medidas, contra algumas coisas absurdas, se o Senhor não está nos revelando, se o Senhor não está mostrando pra gente? Como vamos lutar contra um inimigo que a gente não sabe qual é? Como que a gente vai brigar com um monstro que a gente não sabe o tamanho dele? Então eu espero que o Senhor, como eu estou orando por isso também, que o Senhor peça a Deus forças, coragem, discernimento para poder revelar o que está acontecendo de fato. Revele tudo que é necessário, toda a verdade que o povo quer saber e o povo precisa saber, Bolsonaro. Não tenha medo do impeachment. Nós não vamos aceitar o impeachment se o Senhor estiver conosco. Bolsonaro, se for para que seu filho, um de seus filhos seja preso, para que o Brasil evolua de uma maneira gigantesca, Bolsonaro, que isso seja feito. Os apóstolos de Jesus, Paulo, foi preso. Muitos foram perseguidos, foram presos. Bolsonaro. Mas a palavra está aí para a gente seguir, graças a Jesus Cristo. Então, Bolsonaro, não tenha esse medo. Revele a verdade para o povo cada vez mais depositar confiança e credibilidade no Senhor, para que nós podemos lutar de fato pelo Brasil ideal em 2020. Bom, a mensagem que eu queria dar é essa. Bolsonaro, espero que o Senhor responda essas perguntas, tá? Dê um posicionamento aí, um feedback pro povo que está precisando, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você que é inscrito do canal, você que caiu aqui de paraquedas, gostou desse vídeo? É importante? Esse vídeo é importante pro Brasil, pra sua vida? Compartilhe com todos os seus contatos, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito e dê um like no vídeo, tá? Então um grande abraço a todos, inclusive ao presidente, e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.